Galera, então vamos resolver a questão 1 do nosso estudo dirigido, né? Essa questão ela fala sobre ácidos e bases. Então ela mostra principalmente a diferença, né? Quando a gente tem aí um ácido, vou pegar aqui, deixa eu pegar a canetinha. Quando a gente tem um ácido forte e quando a gente tem um ácido fraco. Com relação ao que, gente? Com relação à dissociação desses ácidos aí. Então a gente tem um ácido aí, a gente pode imaginar que um ácido genérico dessa espécie HA. Quando você coloca ele em solução, ele vai separar em H+, mais A-. E é isso daí que está falando o problema aí, ó. Para um ácido forte, todo ele, quando sofre essa dissociação, todo ele vira H+, e A-. Todo ele. Então, para um ácido forte, quando a gente coloca aqui, né, para um ácido forte, não sobra HA. Não sobra nada de HA. E quem dá o caráter ácido é quem? Quem dá o caráter ácido é o H+. Então, todo HA ele vai ser dissociado em H+ aí, tá? Mais A-. O A- é o ânion, não interessa muito pra gente, mas principalmente ele vai causar um grande efeito no pH, porque ele vai liberar todo o H+ dele. Em compensação, um ácido que vai ser considerado um ácido fraco, olha aí também o gráfico, um ácido fraco, quando você coloca ele em solução, ó, permanece muito desse HA ainda em solução e separa só um pouquinho, se dissocia só um pouquinho. Então, para um ácido fraco, ainda sobra HA, né? Bastante, vou escrever aqui, ó, bastante. Sobra bastante HA e a gente fica aí, ó, né? Com pouco H+. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, para formar o HA aqui, a gente tem que dissociar esse HA, né? Quem dá o efeito do ácido, quem faz a coisa ficar ácida, é a espécie H+, e se não tiver muito dessa espécie, a solução não vai ficar tão ácida quando você colocar aqui esse HA. Colocou HA, olha lá, ó, não dissociou para um ácido fraco, houve pouca dissociação, né? Enquanto para um ácido forte, dissociou totalmente aí, tá bom? Então, a partir daí, vamos começar a resolver essas questões, né? Julgue os itens. Então, o primeiro item aí, a adição de um ácido em solução aquosa irá fazer com que o pH aumente. Gente, pH, escala de pH, vamos colocar aqui, onde o 7, vou colocar até de amarelinho. O 7, ele é considerado o quê? O 7, ele é neutro. O 7 é neutro. E aí, acima de 7 a 14, vão ser os pHs chamados básicos. E de 7 até 1, vão ser os pHs chamados ácidos. Tá? Então, olha lá. Se você está colocando um ácido em solução, o seu pH vai aumentar. Quer dizer que você está caminhando para essa direção aqui. Vocês acham que isso vai acontecer? Claro que não, gente. Quando você adiciona um ácido, o seu pH tem a ficar para valores mais ácidos. Quanto mais ácido, menor o pH, tá bom? Mais ácido, menor o valor do seu pH lá. Tá bom? Então, essa questão aí vai ser uma questão, a gente pode chamar ela aí, ó, de um item falso. Segundo, uma base de bronze de Lowry é uma substância a qual a solução aquosa libera íons OH, uma vez que este é a medida da quantidade de prótons em solução. Já começa aí, ó, é esse segundo item que este é a medida da quantidade de prótons, não tem nada a ver, né? Já estaria o item falso, mas vamos comentar um pouco sobre essa questão do OH aí, né? Deixa eu deletar aqui, para a gente ter mais um espacinho para comentar esse item B. Então, olha lá, né? Se a gente for falar de uma base, a gente tem duas bases aí que a gente aprendeu durante o semestre, né? A gente vai ter a base chamada base de arrênios, e vai ter a base de Bronsted, Lowry. Desculpa, a letra está meio feia, mas
Eu não consigo escrever muito bem mesmo. Bronça de loure. Né? Na base de arrênios, a base de arrênios, quando a gente fala dessa base, a gente está falando de H+, né? Um ácido é quem libera o H+, um ácido de arrênios libera H+, e uma base de arrênios, ela vai liberar OH- em solução aquosa. Lembra, gente, que o arrênios ele é muito ligado à questão de água, tá? Então, em solução aquosa, uma base libera OH e um ácido libera H+. Agora, o bronça de loure aí, ó, para o bronça de loure, um ácido, ele já tira a água do sistema, lembrem disso. Um ácido é quem doa H+. E uma base vai ser quem? Quem recebe H+. Então, essa definição, uma base segundo bronça de loure, que está sendo falado aí no problema, né? É uma solução que libera íons OH+. Libera íons OH+, quem está liberando íons OH+, é uma definição de base de arrênios. Esse item é falso por essa primeira parte aí e também por essa segunda parte aí, né? Primeira parte não é uma base de bronça de loure que libera OH+, é uma base de arrênios. É uma base de arrênios. E essa é a medida da quantidade de prótons. Não tem nada a ver. Medida da quantidade de prótons é chamado de pH lá na sua solução. Tá bom? Próximo item, o item C, né? Ao se colocar HCl em água, um ácido forte. Então a gente está falando aí de ácido forte. Vamos deletar aqui essas partes aqui que a gente estava usando, né? Deixa eu dar o delete, deixa eu ajeitar de novo aqui o quadrinho pra gente. Espera aí que eu deletei tudo. Então vamos lá. Ó, ao se colocar HCl, um ácido forte, então a gente está falando de ácido forte. Estamos colocando HCl em solução. HCl em solução. Todo o hidrogênio constituinte deste átomo irá se dissociar, formando o chamado íon hidrônio. Então, o que ele está falando? Quando coloca o ácido forte, o HCl, todo hidrogênio constituinte desse átomo, olha o hidrogênio constituinte desse átomo, cadê? É esse cara aqui. Todo ele vai se dissociar, formando quem? Formando H+, mais Cl-. Tá? Então, todo ele vai se dissociar. Ele não é um ácido forte. Quando ele é um ácido forte, o que sobra aí? Ó? Fica só o HA lá, né? Então, todo ele, sim, vai se dissociar por ele ser um ácido forte. Lembra que isso daí é igual a gente estava falando, ó. É uma equação genérica, que você pode chamar de HA, né? Virando H+, mais A-, né? Quem que vai ser o seu A-? Seu ânion vai ser o cloreto. E seu H+ é o H mesmo que você está falando. Então, lá, um ácido forte, todo ele é dissociado, formando esse chamado íon hidrônio, tá? Íon hidrônio é esse H+, ele é chamado aí de íon hidrônio. Tudo bem? Então, essa questão aí é uma questão que está verdadeiríssima. Tudo bem? Vamos ver as próximas aí. Os ácidos fortes, antes de serem colocados em solução, já se encontram dissociados, como pode ser visto nos gráficos. Gente, olha no gráfico. Antes. Os ácidos fortes estão dissociados? Eles estão dissociados? O que é dissociar? Dissociar é se separar. Está dissociado um ácido forte? Não. Não. Vou escrever até grande aqui, ó. Não está dissociado, tá? Então, isso daqui, ó, eles não se encontram dissociados. Eles encontram ainda no seu formado associado. Quando você colocar em solução, que ele vai sofrer essa dissociação aí. Item, então, falso, item D. E o item E aí, né? Um ácido fraco, como observados acima, irá se dissociar sem que sobre qualquer quantidade de sua forma ainda associada. Observa o ácido fraco aqui, gente. Observa o ácido fraco. Olha lá. Antes a gente colocou ele em solução, né? Irá se dissociar sem que sobre qualquer quantidade de sua forma associada. Depois aqui, olha depois. O que está sobrando aqui? Um monte. O que está sobrando? Um monte. Está sobrando HA. HA é a sua forma dissociada? Não, HA é a sua forma associada. Associada. Logo, esse item aqui também é o item
falso, né? Então, o único item verdadeiro aí é o item C. Espero que vocês tenham entendido. Prestem atenção nessa questão do pH. Quanto mais ácido, menor o pH, tá? pH mais básicos são acima de 7, maiores pHs são mais básicos, e o 7 em ponto, 7,0. O 7,0 vai ser considerado um pH neutro aí, tá bom? Então é isso aí, espero ter ajudado. Uma boa aula e bora estudar!